Graça e paz. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A gente já tá há algum tempinho aqui sem a nossa aula por vídeo, tava mais por textos, mas nós voltamos. Voltamos pro online. E sem demora, vamos orar? Eu tava com saudade já. Embora pareça que só eu e a câmera, né? Primeiro porque a presença do Senhor já está aqui. A gente sempre convida, mas eu sempre sinto já a presença do Senhor tomando o ambiente. E segundo porque eu creio que tá aí com você também, a presença do Senhor. Então já sinto saudade desse tempo, disso que o Espírito Santo ele tá fazendo em nós como noiva, de forma pessoal, mas também como igreja, de forma corporal. Então, vamos orar? Se você pode fechar os seus olhos, se você pode curvar a sua cabeça, se você pode nesse momento elevar os seus pensamentos a Deus, eu te convido, faça essa oração junto comigo. Espírito Santo de Deus, amigo, faça-se presente aqui, fale conosco mais uma vez aqui. Que não seja somente eu junto com aquilo que eu estudei, mas que a sua palavra que penetra em nossos corações, que acerta de forma certeira o nosso peito e nos rasga inteiros por dentro, que ela esteja aqui nos acertando, nos flechando mais uma vez. Amado da nossa alma, nada faz sentido sem você. Te queremos aqui, te esperamos aqui, te desejamos aqui. Vem mais uma vez nos encontrar com a sua presença sensorial. Nos visite. Senhor, nos ajude nessa jornada de maturidade contigo. Que nós possamos permanecer nessa relação, que nós possamos de forma constante continuar buscando por te conhecer, buscando por se relacionar e ir mais fundo em você. Que tudo aquilo que está atrapalhando nós vivemos essa relação de intimidade, o Senhor possa nos revelar, o Senhor possa nos mostrar. E que nós sem medo de abrir mão dessa vida que nós temos vivido para viver uma nova vida contigo, simplesmente se renda e se lance à sua vontade, reconhecendo que não há nada maior e nada melhor do que viver submergidos para sempre no seu amor. Que melhor do que a própria vida é o seu amor para nós, Senhor. Nada desse mundo é melhor do que o que temos contigo. Que nada nesse mundo seja capaz de roubar aquilo que nós temos contigo. Que todos os amantes que competem contigo caiam por terra. E somente tu, ó Rei, amado Rei, seja aquele que tem o senhorio dos nossos corações, o trono dos nossos corações. Enche esse lugar, enche esse ambiente, aqui, em cada lugar onde essa pessoa está podendo ver esse vídeo. Enche esse lugar com a sua presença. Que a trilha sonora do teu amor esteja ecoando aqui em cada lugar onde esse vídeo está chegando nesse momento. Essa trilha sonora que toca no mais profundo do nosso ser e ela vem nos dizer quem é você.
Abre mais uma vez os nossos olhos para contemplar a sua beleza. Os nossos corações para sentir a tua presença e conhecer mais do teu amor. É que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu pegar minha Bíblia. Vocês pegaram sua Bíblia aí? Eu comecei a falar ali na nossa última aula online que a gente ia começar a dar uma visão geral pro livro. E talvez eu divida essa aula em duas. Porque o que eu queria fazer na última aula eu não consegui fazer. Mas como eu disse pra vocês, vamos devagar, sem parar, mas dando continuidade, se aprofundando, meditando, fazendo de tudo aquilo que a gente tem aprendido, a nossa linguagem de oração, colocado em prática. Não adianta a gente estar aqui somente ouvindo, mas tudo isso que nós estamos aprendendo não pode parar aqui. E para que desça para cá, isso precisa se tornar uma linguagem de oração, para que toda essa palavra vivifique em nós. Amém? Então, como eu já havia dito, eu quero dar um panorama geral do livro. Para quê? Para que não fique uma coisa tão monótona, né? Por exemplo, assim, só ver versículo por versículo, não. Nós precisamos ter uma visão geral para que a gente possa entender o que está acontecendo dentro de cada versículo. E é isso que eu vou fazer agora. Vou começar a fazer agora. A gente não vai conseguir fazer isso nessa aula, então eu vou dividir ela em duas. Talvez eu antecipe a próxima aula. Mas que o Senhor esteja aí nos conduzindo. E a gente vai olhar para o livro não apenas vendo passo a passo da noiva, mas a gente vai ver todo o processo de maturidade. Porque como eu já disse aqui, o livro fala de um relacionamento de amor. Mas nesse relacionamento de amor há um processo de maturidade. A gente vai olhar lá pro capítulo 1 e vai ver a amada pedindo beijos. Beija-me com os beijos da sua boca, né? Que a gente interpretou como beija-me com os beijos da sua palavra. Aquilo que procede da boca do nosso Deus é a sua palavra. Mas lá no capítulo 8, você pode abrir sua Bíblia? Cânticos 8, a partir do versículo 6. Não vamos ler agora não, mas pode deixar abertinho aí. Ela pede, sela-me em teu coração. Então, lá no capítulo 1 ela pede beijos, no capítulo 8 ela pede, sela-me em teu coração. Então é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver essa jornada de maturação da noiva até chegar no capítulo 8. Mas hoje eu vou lá pro capítulo 8 com vocês. Por quê? Porque o Deus que mostra o destino é aquele que não revela o caminho. E eu quero que nós possamos olhar para a noiva madura, que Cristo já vê em nós. Por quê? Porque nós precisamos caminhar olhando para essa noiva, a noiva que nós seremos. Nós vamos ver que há processos necessários para que nós se tornemos nessa noiva, mas os nossos olhos precisam estar fixos naquilo que o Senhor diz sobre quem nós somos. E Ele já nos chama para a realidade que existe na eternidade. Ele profetiza sobre as verdades de quem nós somos, porque Ele não nos vê como nós temos sido, mas Ele nos olha com esse olhar eterno. Ele já nos vê quem nós somos com a obra do Teu Espírito concluída. Então nós vamos lá para o capítulo 8 hoje, para depois a gente começar a falar do processo de maturidade, dar essa visão geral do livro, porque o que está acontecendo ali não é só os versículos isolados, mas aqueles versículos que nós estamos aprendendo ali, versículo por versículo, está falando de uma jornada que ela está vivendo nesse relacionamento, porque como eu disse para vocês, não tem como amadurecer fora dessa relação.
É só no relacionamento de amor com o Senhor que nós vamos amadurecer. É preciso permanecer nesse relacionamento. É preciso se manter constante. E viver essa relação de forma fervorosa. Então vamos lá. Cânticos 8, versículo 6. A amada diz assim: coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme, é tão inflexível quanto a sepultura. Aqui a amada, ela reconhece a força desse amor, mas também reconhece a inflexibilidade desse amor. Ela vê os dois extremos, mas ela não tem medo. Pelo contrário, ela ainda pede por esse amor, de forma ainda mais profunda. Sela-me em teu coração. É como se a amada dissesse assim: olha, eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo do que pode me levar para mais perto de você. Eu não tenho medo do que pode me carregar para as profundezas do seu coração. Porque o que é o ciúme? Vamos ver aqui. Vocês sabem, gente, que foi através desse versículo que eu fui capturada por um livro. Então eu conheci um Deus que eu nunca imaginei que pudesse existir. Porque eu conhecia de um Deus poderoso, forte, majestuoso. Eu conhecia do seu senhorio. Eu conhecia do Deus, o Salvador. Eu sabia que ele era pai. Eu sabia que ele era amigo. Eu sabia que ele era noivo. Mas uma coisa é nós saber. Uma coisa é nós sabermos. Outra coisa é nós conhecermos. Então, saber não tem nada a ver com conhecer. Assim como Jó diz: olha, antes eu ouvia, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. A gente pode colocar isso aqui nessa frase que a gente está dizendo. Uma coisa é você saber, porque você ouviu falar: ele me ama. Eu sei que ele me ama. Mas uma coisa é eu estar nessa relação e provar desse amor. Viver esse amor. Então, quando eu fui para esse livro, eu conheci de um coração apaixonado de Deus. Conhecer desse coração apaixonado de Deus me fez não mais viver por formalidades, mas viver agora em intimidade. Não mais apenas por uma religião, mas agora viver nessa eterna relação. E dentro daquilo que eu estava passando, de forma pessoal, quando eu fui para esse capítulo, podendo enxergar as extremidades do amor do Senhor. Porque, como eu disse, né, ela enxergou as extremidades desse amor, amada. Ele é forte, como a morte, e ele também é ciumento até a morte. Percebe que é dois extremos. Um amor que é capaz de me fazer descer até a sepultura, se isso fará com que ele me tenha para sempre. Um amor que não me poupa de nada para me ter. Aquele que não poupou seu próprio filho por amor a nós, por acaso ele não vai nos dar junto com ele em todas as coisas? Ele não poupou Cristo por amor a nós. Então, olhar para esse texto, poder ver que a amada conhecia das extremidades do amor do Senhor, mas ela não estava com medo desse amor. É como se ela dissesse: olha, eu não me importo se é a dor que vai me levar para mais perto. Eu não me importo se é os sofrimentos que vai me jogar para a imensidão do teu coração. Eu só não posso mais viver longe. Ponha-me junto a ti. Sela-me em teu coração. E ela continua dizendo: suas brasas são como fogo ardentes, são como labaredas do Senhor. É o que ela fala sobre o amor de Deus. Este fogo que refina, purifica e nos depura
é mais um nível das extremidades do amor do Senhor. Eu gostaria que vocês refletissem agora sobre as chamas ardentes, sobre labaredas, o fogo. Pode ser algo muito sutil, mas também pode ser algo muito furioso. E vocês sabem que eu costumo escrever. E eu lembro quando comecei a meditar nesse amor, que pode ser tão ardente. Eu comecei a falar sobre esse amor, eu comecei a escrever e surgiu um poema assim, olha, o seu amor, ele é tão doce, mas também ele é tão furioso. Lembre do fogo agora, enquanto eu vou dizendo isso. Ele é tão doce, mas tão furioso. Ele é tão gentil, mas também tão devastador. Ele é tão sutil, mas também ele é tão consumidor. Ele é amoroso, mas também violento. Ele é zeloso, mas também ele é tão ciumento. Esse é o amor do nosso Senhor. Esse é o seu amor. Era como ler esse texto, quando lê a amada falando: ponha-me junto a ti, sela-me em teu coração, sela-me em teu braço, algumas versões dizem. Isso, sobre o teu braço. É como se ela dissesse: pode me envolver nas brasas da sua paixão, mas por favor, inflame assim também o meu coração. Isso fala de um amor maduro. Isso fala de como ela conheceu na jornada todas as extremidades desse amor, mas ela não estava mais com medo nenhum. Pelo contrário, ela queria provar mais e mais e mais desse amor. Ela queria ainda conhecer de forma mais profunda. Sela-me em teu coração, imprima-me em ti, ó meu amado. Leva-me para esse lugar que pode ser muito ardente, mas não me deixe mais viver longe desse amor. Eu não posso mais viver sem conhecer a altura, a profundidade, a largura, toda a extensão desse louco e eloquente amor que me encontrou. Que me encontrou e tudo mudou, tudo ressignificou. Só o amor dele é capaz de ressignificar todas as coisas em nós. Olhar para os nossos dias maus, olhar para os nossos dias de vale e agora achar que foi muito bom ter vivido tudo aquilo que nós vivemos. E talvez você olhe para mim e diga: você não sabe o que eu vivi para você estar falando isso. Você não sabe o que eu passei para você achar que eu posso olhar para todos os meus dias maus e dizer como é que foi bom, como foi bom. Mas eu não sei o que você viveu. Você também não sabe o que eu vivi. Mas todos nós carregamos marcas que nos trouxeram até aqui, que fizeram de nós quem nós somos hoje. Na nossa vida com Deus, Ele pega tudo aquilo que nós vivemos e ressignifica todas as coisas. Eu falo que é como se o Pai me sentasse do lado e Ele começasse a contar todas as minhas histórias. Sabe, algumas histórias que eu nem lembrava mais. Sabe quando o pai pega o filho e começa a falar das suas meninices, coisas que ele nem lembra, ou então nos dá a perspectiva dele para a situação que nós vivemos lá atrás. Então foi exatamente isso que o pai fez comigo. Ele me sentou do lado e ele começou a me mostrar, a falar de todos os meus dias, mas a partir da perspectiva dele. E eu olhava para minha história apenas com uma lente de dor,
tudo foi tragédia, tudo foi sofrimento, mas no momento que Ele me fez enxergar que todas as coisas que eu vivi, tudo que eu passei, me levou para o lugar onde eu estou nele hoje. Tudo ganhou um novo sentido. Ele faz isso. Um dos piores traumas da minha vida. O Senhor, Ele me levou lá no meu passado. Tem coisas que nós vivemos que nós vamos precisar lidar com essa situação de novo. Porque muitas das vezes nós ficamos presos ao nosso passado e o Senhor precisa nos levar lá. Nos mostrar onde nós paramos, aonde nós caímos. Para que nós possamos retomar. E Ele fez isso. Você lembra que Ele fez isso com José? José ficou cara a cara com o passado dele. Com o passado que o traiu, que o rejeitou, os da sua própria família. A palavra de Deus diz que quando José olhou para os irmãos dele, ele se encontrou novamente com aqueles que feriu, com aqueles que rejeitou. Ele chorou amargamente. Não é fácil ter que lidar com muitas das nossas dores. Mas a própria palavra do Senhor diz que quando José se recupera, se recompõe, ele volta lá. Agora com uma nova perspectiva. Não mais é da dor. Não mais é da rejeição. Não mais é da traição. Ele simplesmente abraça os seus irmãos. Perdoa os seus irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor ressignificou tudo aquilo que ele viveu. Ele disse assim: hoje eu entendo. Tudo fez parte de um propósito para que eu vivesse todos os planos de Deus para mim. A nova perspectiva nos faz ver que tudo nos levou a viver os planos do Senhor para as nossas vidas. Tudo cooperou para o nosso bem. Quando a gente lê esse versículo, a gente acha que tudo cooperou para que tudo ficasse bem. Não. Tudo cooperou para que nós se tornássemos mais parecidos com Cristo. Tudo cooperou para que nós fôssemos para mais perto do Senhor. E é isso que Ele faz. Então, a amada madura, ela olhava para todos os seus dias de sofrimento e dor. Não tinha medo do amor violento e furioso, ardente do Senhor. Porque sabia que se ela ainda tivesse que passar por coisas, dores ou sofrimentos, ela sabia que tudo ia ser para levar ela para mais perto do amado, o amado da sua alma. Olha isso. Que nova visão, que o Senhor nos dê essa visão, que o Senhor nos leve para esse nível de maturidade. Senhor, não me importa se serão as suas correntezas tranquilas ou suas ondas furiosas, que tudo nos leve para mais perto, ou nos lance para fundo, para a imensidão do seu coração. É isso que a amada está falando, eu não me importo. Eu não me importo. Eu posso passar o que tiver que passar, se o Senhor estiver aqui comigo, se eu continuar desfrutando dos deleites do seu amor. Eu provei e vi que o teu amor é melhor do que tudo para mim, Senhor. É melhor estar no vale contigo. É o que Davi fala. Senhor, eu prefiro estar no vale contigo do que no palácio sem ti. Isso fala de uma maturidade. Porque o que importa não é o lugar. O que importa não é a situação, mas o que importa é a presença dele. O Senhor está aqui? Então é o que importa. O Senhor está no vale? Então eu vou estar contigo no vale, porque o que importa é a sua presença, não o lugar.
Então lá no capítulo 8 de Cânticos, nós vamos ver que a noiva chegou ali no seu ápice de maturidade, porque ela não tem medo. Ela não tem medo nem da morte. Eu costumo dizer que a dor foi o palco para a revelação do amor do Senhor na minha vida. Quanto mais fundo eu fui, quanto mais fundo eu me encontrei lá no abismo, mais eu pude provar das profundezas do amor do Senhor por mim. Que o Senhor nos dê essa nova perspectiva, essa nova visão. Eu gosto muito de escrever, algumas pessoas que estão aqui sabem disso. Então, nesse processo de reconhecer das extremidades do amor de Deus, surgiram algumas canções, surgiram alguns poemas. E uma das canções foi Como Foi Bom. Como foi bom ter passado por tudo aquilo que eu passei. Porque assim como Jó diz, antes os meus olhos te conheciam só de ouvir falar, mas agora eu posso te ver. Então, como foi bom. Foi bom porque antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora eu posso te ver. Agora eu vejo você, Senhor. E essa canção, ela diz assim, como foi bom os meus vales, como foi bom os momentos de aflição, como foi bom o dia mau. Foi bom ter passado pelo deserto. Ah, como foi bom. Porque a dor, ela me ensinou que o Senhor é bálsamo para mim. A solidão, ela me ensinou que tudo que eu tenho é a Ti. As necessidades, elas me provaram que és a melhor provisão para mim. Os sofrimentos, eles me jogaram para a imensidão do seu coração. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu posso te ver. A aflição me trouxe uma maior revelação do meu amado. Os sofrimentos me jogaram para dentro do coração do meu amado. Ah, Deus, nos leve para um nível de maturidade onde nós não teremos medo do seu amor, que são como labaredas, que nos refina, nos depura e nos purifica. Que nós não tenhamos medo do seu amor, que pode ser muito furioso e muito violento, apesar de ser tão doce, tão gentil, tão sutil. Que nós não queremos provar somente daquilo que nós achamos bom, mas que nós queremos provar de Ti em todos os níveis. E até mesmo de forma extrema, porque o seu amor, ele é extremo. Que nós possamos fazer a oração que a amada fez aqui. Ponha-me junto a Ti. Sela-me em Teu coração. Envolva-me nos Teus braços. Envolva-me nas chamas da Sua paixão. Só não me deixe mais viver longe. Só não me deixe mais viver apenas por uma religião, mas sem nenhuma revelação do seu coração. Só não me deixe mais viver sem conhecer a altura, a profundidade, a largura, toda a extensão do seu amor. Não há vida longe de Ti, não há vida fora de Ti.
Melhor que a própria vida é o seu amor para mim, Senhor. Não deixe eu passar uma vida inteira sem te conhecer. Não deixe eu perder todo esse tempo sem amar verdadeiramente a você. Eu não me importo o que vai me levar para perto. Eu não me importo o que vai me carregar para junto. Eu só não posso mais viver longe. O meu medo não é de morrer. O meu medo não é de perder aquilo que o Senhor me deu. O meu medo não é de perder as coisas dessa terra ou perder a minha própria vida. O meu medo é de perder aquilo que eu tenho contigo. O meu medo é de viver sem um relacionamento, apenas vivendo por uma religião. O meu medo é achar que eu sou quando na verdade eu não sou. O meu medo é de achar que eu tenho quando na verdade eu só pareço ter. Achar que eu tô num caminho, mas na verdade eu só tô apenas num caminho muito parecido, mas que não é um caminho, Senhor, porque eu não vivo uma relação verdadeira e genuína contigo, onde eu posso ouvir do seu coração. Não mais apenas aquilo que as pessoas falam para mim, não mais de forma terceirizada, porque agora eu tenho acesso com confiança, eu posso me achegar diante do trono da graça. O Senhor comprou meu lugar aqui, então com confiança eu me achego diante de Ti, ó amado da minha alma. Eu não tenho nada para te oferecer, eu só tenho um desejo de te conhecer de forma profunda e viver essa relação íntima contigo. E eu sei que para muitos isso não é nada, mas para ti, é tudo. Que possamos nos colocar nesse lugar onde talvez você não tenha nada para oferecer mesmo. Nós não temos. Mas que o desejo de querer amá-lo, talvez como eu, você saiba o quanto imatura você é ainda nessa relação, mas há um desejo de permanecer e amá-lo de forma genuína. Permaneça nesse lugar. Ofereça a Ele o que você tem, é um desejo. É tudo que Ele precisa. Um coração sedento por quem Ele é. Um coração sedento para amar Ele. É tudo que Ele precisa. Ele vai fazer muito a partir disso. A nossa alma ela tomou uma proporção diferente hoje. Mas eu quis vir aqui já pro final, para que os nossos olhos estejam fixos na noiva que nós seremos. A noiva que vai se entregar a Ele totalmente sem medo. Porque os nossos olhos estarão olhando para onde os olhos dele olham, para a eternidade. Talvez você esteja vivendo a amada do capítulo 1, que é onde a gente começou, ainda tão imatura. Mas saiba que tudo aquilo que nós estamos vivendo faz parte do processo. Mas mantenha os seus olhos fixos nele, em Cristo, porque nele nós se tornaremos a amada madura, com o nosso amor maduro. O nosso noivo, Cristo, ele merece uma noiva madura. Ele merece uma noiva
imaculada, adornada, preparada, ataviada. Ele merece. Eu queria finalizar. Eu ia falar de outro poema, mas eu falei da canção. Mas eu queria finalizar falando disso. Aí que eu comecei a falar de um dos piores traumas da minha vida. O Senhor, ele ressignificou, mas eu não concluí. Como ele precisa muitas vezes nos levar ao passado e para que nós não fiquemos presos nele, para que ele possa ressignificar aquela dor. Um dos meus piores traumas, uma das minhas piores dores, o Senhor fez exatamente isso. Ele precisou me levar de volta para que eu pudesse enxergar que as coisas não aconteceram da forma que eu vi. Porque, como eu disse para vocês, às vezes a gente enxerga a partir de uma lente, somente uma lente, a lente da dor. Mas quando nós passamos a enxergar a partir da lente do seu amor, tudo muda. E um dos meus piores traumas, aquela marca que sangra, aquela cicatriz que quando eu olhava eu só via dor. Hoje eu olho para essa marca e vejo as marcas do amor do Senhor por mim. E Ele tem feito isso dia após dia. Ressignificado todas as coisas. Só Ele faz isso. Só o amor dele faz o que nenhum outro faz. Só o amor dele vai onde nenhum outro amor vai em nós. Eu falo que o amor dele não foi só suficiente, mas ele foi maior. Ele foi maior que tudo. E é isso que eu queria ler para vocês, para finalizar aqui. O seu amor, ele não foi só suficiente, mas ele foi maior. Ele não foi só suficiente para os meus vãos, para as lacunas em meu coração. Ele preencheu cada espaço, cada vazio. E como Ele é mais do que eu possa suportar, ainda me faz transbordar. Pois o seu amor, ele não é só suficiente, mas ele é maior. Ele foi maior que o meu passado, maior que o peso de todos os meus pecados. Eu não carrego mais apenas marcas de traumas e de dor. Eu carrego agora as marcas do seu amor. Eu fui marcada por Ele. Tudo Ele ressignificou em mim. E eu creio que nesse processo, no processo das dores e dos sofrimentos, esses processos foram me forjando, esses processos foram me tornando alguém mais profunda. Eu sei que cada um vai ter uma perspectiva da situação e cada um pode ler a situação de um jeito, mas se nós estamos caminhando com Deus, o Senhor faz isso. E agora, vendo que Ele ressignificou todas as coisas, até mesmo as minhas mais profundas dores, os meus maiores traumas. O Senhor, Ele conseguiu ver que tudo fez parte do seu plano de redenção para minha vida. Deus me fez enxergar que tudo cooperou para o meu bem. Como os processos são necessários para nos tornarmos naquilo que nós vamos ser em Deus. Não ache que foi muito ruim ou que foi algo insignificante, não, porque o Senhor, Ele não desperdiça nada.
Eu oro para que, se você ainda não conseguiu enxergar a partir da ótica do Senhor para sua vida, para não olhar para ela, os seus dias maus, não apenas como uma história de tragédias, mas como uma história de vitória. Porque tudo te levou para onde você está em Deus hoje. Tudo ainda foi bom. Tudo ganhou um novo sentido, e não um sentido ruim da coisa, mas agora um novo sentido. Um maior sentido. Agora eu posso vê-lo. Agora eu posso conhecê-lo. Eu oro para que Deus te dê essa nova perspectiva. Eu oro que no processo, na próxima aula a gente vai ler, vai falar de capítulo a capítulo desse processo, assim, de forma num todo, né? A gente vai depois estrinchar cada versículo, mas de capítulo a capítulo, pra gente entender mais, entender melhor esse processo de maturidade da noiva.